Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje falaremos sobre obesidade. Ficou curioso? Em seguida nós teremos a presença do Dr. Sidney Senhorini, ele que dará respostas incríveis sobre as suas dúvidas. Olá, Dr. Sidney Senhorini, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Um prazer estar com você aqui novamente. Bem-vindo no Falando de Saúde. Obrigado. Doutor, hoje o nosso tema é obesidade. Dr. Sidney, existem tratamentos médicos para obesidade hoje? Sim, Cláudio. Obesidade, há muito tempo, ele não é mais uma condição de vida, Há muito tempo o obeso era taxado de preguiçoso, você é gordo porque você quer, Se você fechar a boca você emagrece. E há muito tempo já não é mais assim, A obesidade é uma doença. Assim como qualquer outra doença, ela tem tratamentos, E esses tratamentos podem ser tratamentos clínicos ou tratamentos cirúrgicos, da mesma forma que outras doenças quaisquer. Doutor, quando há alterações metabólicas aí no organismo, isso pode ocorrer também? Sim, Cláudio, a gente sempre comenta muito com os nossos pacientes que nem todo mundo é gordo porque come, Se fosse assim era muito simples, Todo mundo parava de comer, todo mundo emagrecia. Exatamente. Então existem fatores metabólicos que podem fazer as pessoas ganharem peso. Então, resistência insulínica, hipotireoidismo, deficiência de algumas vitaminas, algumas doenças que fazem engordar, como por exemplo a síndrome de Cushing. Então, numa avaliação médica de obesidade, a primeira coisa que a gente faz é investigar se o paciente tem alguma condição metabólica associada ao ganho de peso. Existem alguns medicamentos também que o paciente pode estar consumindo e que pode ser o segredo do porquê ele não emagrece. Então, alguns antihipertensivos, alguns antidepressivos que acabam levando a ganho de peso. Então, tudo isso é muito importante a gente ver e discutir com o nosso paciente no tratamento de obesidade. Doutor, existem adolescentes hoje que são prisioneiros dentro de casa por estarem obesos. Isso é comum? Cláudio, isso é muito comum. Isso é muito comum porque o adolescente ele pode ter as mesmas doenças do adulto e por conta do estilo de vida sedentário, as doenças que apareciam em idades maiores, que apareciam por volta dos 30, 40 anos, hoje aparecem muitas vezes aos 12, 13 anos de idade no auge da adolescência. Então nós temos adolescentes com diabetes tipo 2, nós temos pacientes de diabetes hipertensos, com resistência insulínica, e aí ele acaba ficando prisioneiro do próprio estilo de vida, O próprio estilo de vida sedentário, aliado às condições genéticas, fez com que ele engordasse e, como ele engordou, daquela situação da autoestima, faz com que ele não consiga sair de casa e se socializar. Isso vai se autoagravando, e vai gerando uma situação onde o adolescente acaba ficando refém dele mesmo. Doutor, temos casos também, inclusive, várias seguidoras nos mandaram perguntas. Existem casais que de repente um dos parceiros está com o peso bem elevado. É importante o apoio do outro neste momento, doutor? É definitivo, Não tem como você emagrecer com o seu parceiro comendo um cachorro quente ali do seu lado, É uma baita de uma sacanagem, inclusive. Então, geralmente quando a gente trata casal, quando a gente trata criança, adolescente, esse tratamento ele se estende para a família, porque muitas vezes a família não tem o hábito de vida saudável, Então é muito importante que a família toda se envolva nesse tratamento. Não é um tratamento fácil, Cláudio? Você está mudando uma coisa muito instintiva, muito primitiva, que é a fome, que é o gosto alimentar, é um dos prazeres mais intensos da vida, E como todo prazer, quando ele fica fora de medida, ele pode te aprisionar, Então a família toda deve colaborar. Não é raro que a gente tenha que acionar. E, aliás, é até importante que a gente acione uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, temos aí muitas vezes que ter a presença da psicóloga, da nutricionista sempre, do educador físico, Porque como é uma doença com várias facetas, a gente tem que ter abordagem sobre vários pontos de vista também. Doutor, e o obeso hoje, ele tem tratamento através de remédios? Isso ocorre? Sim, mudou muito, Cláudia, nos últimos anos o tratamento de obesidade, Então, hoje em dia, nós tentamos identificar nos exames de laboratório desse paciente quais são os fatores metabólicos que fazem com que esse paciente engorde. Então, se, por exemplo, há uma resistência insulínica, existem medicamentos apropriados para tratar isso e, com isso, fazer o paciente emagrecer. Com a reversão do hipotireoidismo, a reposição das vitaminas é muito importante para que esse paciente emagreça de forma saudável, e não que o emagrecimento dele se transforme numa doença a mais, E existem medicamentos muito modernos hoje em dia que não precisam agir sobre o sistema nervoso central do paciente. Então, antigamente o paciente tomava o remedinho para emagrecer e ficava nervoso
nervoso, ficava ansioso. Hoje não é mais necessário, a gente consegue tirar o apetite desse paciente sem ter que mexer com o sistema nervoso central. Então, para cada, isso que é muito importante, para cada tipo de paciente existe um tipo de tratamento diferente, muito individualizado, porque os motivos que fizeram com que esse paciente ganhasse peso são diferentes também. Então, motivos diferentes, tratamentos diferentes também. Doutor, e o paciente, se ele permanecer sendo obeso, acontece também de chegar a ter ele novas doenças? A obesidade, Cláudia, ela é causadora de uma série de outras doenças, Então, a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes tipo 2, para a hipertensão arterial, para as doenças arteriais, para as doenças coronarianas, para algum tipo de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de intestino, tá? Então, nós não fomos feitos para ser obesos. Então, essa história de, não, eu sou gordo, mas eu sou feliz, eu sou um obeso saudável. Se você fizer uma investigação um pouquinho mais aprofundada, você acha gordura no fígado, pedra na vesícula, tá? Então, obesidade sempre é um sinal de alerta. Obesidade não é um estilo de vida. Obesidade é uma doença e, como qualquer doença, ela deve ser bem cuidada. Doutor, ocorrem pacientes aí que o doutor acompanha que depois que ele perde peso, que ele muda o número da roupa, ele tem um desempenho melhor profissionalmente e pessoalmente também? Eu falo brincando, que o paciente que perde 20 quilos, ele perdeu um galão de água mineral, daquele que a gente coloca no bebedouro, Então, amarram daquele em você e sai andando 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai ver o quanto que aquele lastro, prejudica. Então, é um companheiro que você está carregando 24 horas por dia ali que você não precisava. E fora que você melhora a sua condição de saúde em geral, além da perda de peso, diminuir comprometimento em cima de articulações, em cima do próprio esqueleto em geral, ela melhora muito a qualidade de vida, diminui sono, melhora a qualidade do sono à noite, diminui o sono durante o dia. Então é muito comum que essas pessoas que emagrecem, não só pelas mudanças psicológicas, melhora da autoestima, Sim. mas também pelas mudanças físicas que a perda de peso promoveu, tenham um desempenho melhor na vida depois. Dr. Sidney, existem dicas para que esse paciente ele consiga perder esse peso com qualidade de vida? Existem dicas simples e muito preciosas, Cláudia. Então, em primeiro lugar, ter um bom hábito alimentar. As pesquisas hoje mostram que as pessoas acabam engordando por excesso de carboidratos. O carboidrato hoje é um grande bandido das nossas dietas, principalmente farinha e açúcar. São duas coisas que colocam muita caloria nos alimentos de forma imperceptível, Em segundo lugar, manter um hábito de atividade física, qualquer que seja, entendeu? Aquele que for mais adequado para a sua idade e para aquilo que você gosta de fazer. Terceiro lugar, a diminuição do estresse emocional, Muitas vezes o próprio estresse acaba fazendo o ganho de peso por alterações metabólicas, aumento de cortisol, mas ele faz com que a gente acabe comendo sem perceber também, tá? E por último, e não menos importante, ser feliz, Isso é uma das coisas que muda toda a nossa química interna e faz com que nossos processos metabólicos acabem acontecendo de maneira mais espontânea. Doutor, quantas informações importantes. Muito obrigada. Nós, Falando de Saúde, nos agradecemos. Imaginamos que os nossos seguidores estejam também felizes aí com as tuas dicas. É sempre um prazer, Cláudia. Obrigada, doutor. E a vocês que nos acompanharem mais vezes Falando de Saúde, obesidade, quantas dicas preciosas o Dr. Sidney Signorini nos informou. Ficou ainda com dúvida? Entre em contato e agenda uma consulta. Obrigada e até o próximo.